conta uma coisa, surpreendeu o setor quando alguém começou a falar de escala 6x1, o fim da escala, sem sequer se dedicar a fazer um estudo de impacto e conversar com os setores atingidos? Perfeito. Bom, Piotr, quero te agradecer pelo convite, dizer que sempre estou à sua inteira disposição, primeiro pela sua figura, um jornalista gabaritadíssimo, e também pela Oeste, que é um veículo que eu aprecio muito, faz um jornalismo muito sério. Bom, sobre a questão da escala 6x1, eu devo te dizer o seguinte, não causa nenhum tipo de perplexidade, um tipo de debate como esse, porque o Brasil, Piotr, é um país, e aí é um aspecto filosófico, o Brasil é um país em que o trabalho é encarado como castigo e não como virtude, certo? Então, assim, enquanto a sociedade brasileira, enquanto os políticos, os partidos, o Congresso Nacional, enfim, os agentes públicos encararem o trabalho como castigo e não como virtude, a gente vai ter esse tipo de debate sempre. Para mim, então, existe um aspecto, e esses dias nós conversávamos sobre isso, que é uma crise no Brasil que antecede a crise econômica, que antecede a crise política, que antecede a crise fiscal, que é o que eu chamo de crise moral. Se nós não vivêssemos uma crise moral no Brasil, o trabalho, a produtividade, eles seriam encarados como virtude e não como castigo, tá certo? Então esse para mim é o primeiro aspecto que me parece importante de ser refletido, não é? Porque eu acho que o pano de fundo dessa história são sindicatos, são partidos políticos, o Congresso Nacional encarando o trabalho como castigo e não como virtude. Você traz um ponto bastante importante, você está falando do ponto de vista filosófico. É interessante que o Brasil é um lugar próspero, ele tem uma dedicação à prosperidade, basta um incentivo e as coisas se retomam rapidamente. Se eu tenho uma crise econômica na Europa, eu posso ter uma série de estímulos e aquilo demora a dar resultado, aquilo demora a dar o resultado que se espera com o estímulo. O Brasil é um lugar que eu chamo com demanda reprimida por dar certo, ninguém aguenta mais dar errado. O sujeito quer, digamos, subir na vida, quer melhorar de vida, quer crescer, quer que o país dê certo. Quando a gente tem uma melhora no aspecto econômico sério do governo, as pessoas reagem, o comércio reage rapidamente. A própria Associação Comercial divulga isso, né? Quando você tem uma melhora no ambiente, ou a perspectiva do brasileiro, isso reflete no comércio, o sujeito vai comprar mais e com isso, obviamente, a economia gira. De onde vem uma ideia de menosprezar o trabalho como formação de riqueza das pessoas, em que pese as pessoas querem discutir, obviamente, melhores condições, tudo isso é do jogo. Mas você colocar algo que pode interromper, e há estudos, inclusive da CNI, que vai aumentar o custo do trabalho, muito provavelmente vai reduzir ainda mais a produtividade, e pior, vai tirar o incentivo de crescimento, que é a geração de mais empregos. Como é que alguém chega a uma solução como essa, olhando para o Brasil, né, uma proposta como essa, que não é uma solução para os problemas reais brasileiros? Perfeito. Tem três aspectos aí que eu reputo sendo importantes para a gente analisar o impacto, evidentemente, nefasto, negativo dessa medida para a sociedade como um todo. Primeiro, o Brasil não é a Dinamarca, o Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é o Canadá, não é o Japão. Aqui a gente tem um problema gravíssimo de produtividade, tá certo? 3 em cada 10 brasileiros, Piotr, são analfabetos funcionais. Isso é gravíssimo. Eu estou falando da população adulta, de 18 mais. 3 em cada 10 brasileiros, 30% da população adulta brasileira é analfabeta funcional. Só por essa razão, em tempos que a gente fala de inteligência artificial, de letramento digital, de programação, imagine só, em tempos em que se fala de tudo isso, dessa tecnologia de ponta, o Brasil tem 30% da sua população analfabeta funcional. Então, assim, primeiro ponto, o Brasil é um país que convive com uma falta de produtividade crônica. E é por isso que, então, uma redução da jornada de trabalho é terrível, é nefasta. 2, me parece que essa medida ela é meramente eleitoreira. Nós sabemos que no governo Temer, um dos pontos cruciais da reforma trabalhista que ele promoveu brilhantemente, devo dizer, que se faça justiça ao presidente Temer. A reforma foi redentora ao país e colocou o país, digamos, no sentido do futuro. Com certeza. Concordo com você. Modernizou, etc. A gestão foi ótima. E um dos pontos cruciais é essa questão também filosófica, de se colocar um princípio ali, que o negociado prevalece sobre o legislado. Isso significa o seguinte, que deve-se enfatizar essa autonomia da negociação do empregador com o empregado.
Ora, se os dois chegarem à conclusão que numa empresa X é melhor o 4x3, ou o 6x1, ou o 5x2, ora, é aquilo que faz sentido para aquela empresa, é uma coisa racional, lógica, tá certo? Se houver nessa negociação qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de absurdo, basta que se faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, que se acesse o Poder Judiciário. No Brasil, o acesso ao Poder Judiciário é amplo e restrito, fácil. Existe acesso a todos, defensoria pública. Então, quer dizer, essa ideia de se ter essa prevalência do negociado sobre o legislado, não faz... Aliás, faz todo sentido. Então, esse foi um ponto crucial que a reforma trabalhista do Michel Temer trouxe. Esse é o segundo aspecto. E um terceiro aspecto, que no Brasil a gente precisa urgentemente incutir isso na cabeça da sociedade, incutir isso na cabeça dos jovens, incutir isso, vai ser difícil incutir isso na cabeça dos políticos de agora, mas tentar formar uma nova geração política que pense assim. Que é aquele pensamento do nosso grande Roberto Campos que dizia: o início da distribuição da riqueza é respeitar quem a produz. No Brasil, a gente não respeita quem produz a riqueza. Sempre é tratado como inimigo. Então, assim, um país em que, infelizmente, o trabalho é visto como castigo e não como virtude. Em que, a gente tem uma reforma trabalhista que dá autonomia, liberdade negocial. Mas não, querem engessar, legislar, a força da lei, a força da burocracia. E 3, um país em que não se respeita quem produz as riquezas, eu acho realmente que vai ser difícil a gente avançar rumo a esse futuro que, infelizmente, no Brasil nunca chega.